profetizar algo que Deus tem falado aos nossos corações. Essa oportunidade nós temos que encarar com grande alegria, né? Amanhã pode ser você que estará aqui ministrando essa palavra, amém? Então isso não tem que ser um fardo, tem que ser um privilégio, uma alegria, tem que ser algo espontâneo do nosso coração. Eu mesmo aqui subi e eu creio que o Senhor vai ministrar o que Ele quer falar nessa manhã, amém? Apesar de que nós sabemos que existem os temperamentos, e está aqui a Josi, que eu acho que se não é mais do que eu, nós estamos no mesmo nível fleumático. E se eu não anotar algumas coisas, eu me perco no caminho. Eu acho que o fleumático tem essa dificuldade, né, minha pastora? Mas nós vamos falar algo da parte de Deus, o quanto é importante nós termos um relacionamento diário com Deus. O quanto é importante nós termos intimidade. E aí, eu preciso fazer uma pergunta para vocês, né? No dia que nós temos 24 horas, qual é a sua disponibilidade para o reino? Qual é a sua disponibilidade para a palavra de Deus? Qual é a sua disponibilidade para a oração, para o jejum? Porque assim, nós sabemos que o reino de Deus, ele está disponível para nós, é verdade ou não é? Amém? O reino de Deus está disponível com livre acesso hoje ao Pai, através do sacrifício de Cristo. Então, antigamente, eu costumo falar isso, antigamente, para ter contato com Deus, precisava de um sacerdote, de um profeta, ou do sacrifício de animais. Era assim ou não era? Mas Jesus não veio para anular a antiga aliança. Jesus veio complementar. É verdade ou não é? Jesus veio complementar, como? Ele sendo sacrifício, justificando os nossos pecados, lavando os nossos pecados com o seu sangue, vertido na cruz do Calvário. E aí, através do poder do Espírito Santo de Deus, que há dentro de nós, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Amém? Quem tem livre acesso ao Pai? Todos nós. Temos ou não temos? E por que nós não desfrutamos desse livre acesso? É tão forte isso, que eu gosto de ler os 4 evangelhos todo mês. Todos os meses eu leio os 4 evangelhos. E eu estive observando que Jesus, eu já falei isso na célula, Jesus quando vai operar um milagre, Jesus quando diz ao cego, veja, quando diz ao mudo, fale, e quando vai operar qualquer maravilha, Jesus não ora. É verdade ou não é? Ou alguém já viu Jesus orar para expulsar demônio? Jesus orar para operar algum milagre? Não, pelo contrário, irmão. Jesus orava antes. Jesus tinha um momento separado de oração ao Pai, e Ele era o próprio Deus encarnado. É verdade ou não é? Mas Ele não, olha que interessante, Ele não orava para expulsar demônio, moço. Ele orava antes, Ele tinha os momentos, porque agora expulsar demônios e operar milagres não tem a ver com oração, tem a ver com comando. E aí, a oração é um depósito. Quem concorda comigo? A oração é um depósito, e eu oro, eu vou depositando, eu oro, eu vou depositando, e eu só posso sacar se eu depositar. Tá, moço, como que você vai sacar se você não deposita? Aí aparece alguém com dificuldade, aparece alguém depressivo, aparece alguém com dor, aparece alguém com dificuldade, atribulado, e aí você não pode sacar porque você não depositou. Então nós temos que ter essa consciência que nós precisamos estar preparados para o que está acontecendo no nosso mundo, o que está acontecendo na nossa cidade. As pessoas têm chegado para nós cuidarmos dela, mas nós precisamos estar preparados para esse momento. Então, se você não depositar, você não terá como sacar. Amém? Quem entendeu? Olha para o teu irmão e fala bem assim: como é que está o teu depósito? Fala mais forte: como é que está o teu depósito? Está cheio? Então essa semana realize saque do seu depósito, para você agir em favor das pessoas. Amém? Glória a Deus.
E é tão forte isso assim, gente, nós temos leões para matar todos os dias. Davi matou leão ou não matou? Sansão matou leão ou não matou? Matou, moço. E Daniel matou leão? Não, moço. Daniel não matou leão. Tem batalha que nós vamos vencer na guerra, mas tem batalha que nós vamos vencer com oração. Então você tem leão que você vai matar na pancada, moço. Tem leão que você vai matar na oração. Mas essa percepção só tem quem tem relacionamento com o Espírito Santo, quem tem depósito, moço, para poder sacar. Amém? E como é forte isso? Por isso que é tão fundamental nós sermos apaixonados por essa palavra. Sermos apaixonados por gastar tempo de intimidade. Eu sou impressionado quando os discípulos não conseguem expulsar o demônio de um menino. É verdade ou não é? E aí o pai desse menino chega e fala assim, os seus discípulos não deram conta de expulsar, moço. E aí Jesus faz o quê? Jesus fala, dá o comando, dá a ordem, fala, sai. É verdade ou não é? E aí, o que Jesus fala logo em seguida? Por que eles não deram conta? Porque eles não tinham o quê? Não tinham? O que fala lá no texto? Vamos lá? E oração. Então, essa casta de demônio só pode sair com jejum e orar, com jejum e oração. Amém? Vamos lá? O que significa jejum? Me ajuda aí. O que significa jejum? Jejum significa renúncia. E oração significa o quê? Intimidade. Então, naquele momento, os discípulos não renunciavam tudo aquilo que precisava e nem tinham intimidade suficiente para poder enfrentar aquela casta de demônio. Amém? E aí é o seguinte, como está o seu nível de renúncia e o seu nível de relacionamento? Será que frente a uma dificuldade, frente à ação do maligno, frente à enfermidade, você tem renúncia e intimidade o suficiente para combater aquilo que está sendo lançado contra você? E eu vou mais profundo. Será que você tem o nível de relacionamento e de renúncia, a prova ao qual Deus vai enviar para te moldar? Você estará preparado com o nível de renúncia e intimidade? Porque nós temos que entender, gente, que a adoração não é quando nós cantamos enquanto a música está tocando. A adoração é a nossa vida quando a música acaba. Essa é a verdadeira adoração que o Senhor está esperando de você e de mim. Porque quando os louvores estão tocando, é muito gostoso nós abrimos os braços e falar, Pai, eu te amo, Pai, eu te adoro, eu bendigo o teu nome, tu és maravilhoso. É gostoso falar isso, é ou não é? É muito gostoso. Mas essa não é a verdadeira expressão de adoração. A verdadeira expressão de adoração é a minha vida, é o meu posicionamento que eu tenho diário, no meu relacionamento com Deus e com as pessoas. E se eu não aplicar isso, a minha verdadeira adoração não vai ser expressada. E aí eu não revelarei quem eu sou. Não, na verdade você está revelando quem você é, moço. É assim que funciona. Porque a gente só expressa aquilo que nós somos. Nós só podemos sacar do tesouro do nosso coração aquilo que nós somos de verdade. Então essa palavra é para nós entendermos como tem sido a nossa vida até aqui. Quantos anos você tem? 30, 40, 20, 50, mais de 50? O pastor está falando que tem 25. Então tem pessoas aqui que gastaram a sua vida inteira correndo atrás das coisas, gastaram a sua vida inteira longe da palavra de Deus, achando que eram crentes de verdade, porque nós temos essa sensação. Temos ou não temos? Temos ou não temos? É verdade ou não é? Eu vou para a igreja de vez em quando, eu oro de vez em quando, eu leio a Bíblia de vez em quando.
E nós temos a percepção que nós somos cristãos de verdade. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Saul fracassou em pouco mais de 1 ano de reinado. Foi escolhido por Deus, separado através de Samuel. Um pouquinho depois de 1 ano ele fracassou. Por quê? Por quê? Porque se apaixonou em se gloriar. Se apaixonou em sacrificar ídolos. E não mais em obedecer. Porque o segredo não está em sacrificar. O segredo está em obedecer. E aqueles que tiveram sucesso nos seus ministérios, aqueles que tiveram sucesso dentro da palavra de Deus, foram homens e mulheres que decidiram obedecer os mandamentos de Deus. E quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, o sucesso que eu digo é dentro do ministério. Eu não estou falando sobre você ter um carro novo, eu não estou falando sobre você ter muito dinheiro, não é isso. Tudo isso Deus pode acrescentar na sua vida, e isso é repetido aqui várias vezes. Mas o segredo está em obedecer, porque a satisfação minha tem que ser em obedecer a Deus. E aí tudo que Ele tiver para acrescentar, Ele vai acrescentar na minha vida. Porque já não é mais o que o centro daquilo que eu quero, mas o centro do que eu desejo é obedecer aos seus mandamentos. Amém? Quem está comigo aí? Eu vou ler um texto aqui. Muitos discípulos abandonam Jesus. Está lá em João 6. E isso é verdade agora, tá, gente? Está lá em João 6. Vamos ler a partir do verso 60. Amém? Quem encontrou, diga amém. João 6, 60. Vamos ler até o 69. Amém? E também não vou falar para você ficar de pé, não. Eu repito isso toda vez. Fique em pé, em reverência à palavra de Deus. Tem nada disso. Reverência à palavra de Deus é quando você obedece, moço. Você lê e obedece e aplica na sua vida. Isso que é reverência. Ficar de pé na referência. Ficar de pé, gente, ficar de pé não tem nada a ver com reverência à palavra de Deus, moço. Reverência é quando você lê e aplica isso na sua vida, no meio do seu ambiente familiar. Amém? Vamos lá ler o 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Quem seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Vamos falar junto? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia, 65, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Versículo 68. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Vamos repetir, gente? Para onde iremos nós? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Amém? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então nós nos deparamos aqui
com com 2 grupos de pessoas, na verdade. Não é só um grupo, não. Com 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas, e eu vou aprofundar isso aqui, um grupo de discípulos, que ouviram as palavras de Jesus, o pastor já pregou sobre isso aqui, e se a gente ler um pouquinho, Jesus está falando de se alimentar do seu corpo e de beber do seu sangue, e muitos não entendiam isso, mas eu quero ir um pouquinho mais para trás. Existiam 2 grupos, Márcio, de discípulos aqui, nesse contexto, aqueles que ouviam e que ouviram o discurso de Jesus, e que estavam ouvindo aquilo que Jesus vinha pregando. E eles acham muito duro esse discurso de Jesus, é muito duro esse discurso. E tem um grupo de discípulos que entende e aceita as palavras de Jesus, e que não quer arredar os pés de Jesus, porque entende que Jesus é o Messias, entende que as palavras de Jesus são verdadeiras, apesar de gerar confronto, mas eles aceitam essa palavra, eles preferem ficar perto de Jesus, amém? E eu no meu momento de oração, principalmente quando a Mariane perde o sono, e ela acorda de madrugada me chamando, que ela está com pesadelo, e aí ela deita, eu ponho a mão na cabeça dela, oro para ela dormir, e aí eu deito ali no chão, e vou orar, e aí nesse momento, o Senhor falou comigo, existem 2 grupos de discípulos hoje na minha igreja. Eu não quero espantar você com essa palavra, mas eu preciso confrontar como eu fui confrontado. Porque para eu trazer essa palavra, precisou bradar dentro de mim e eu ser tratado. Amém? E existem 2 grupos de discípulos dentro da igreja. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e rejeitam a palavra de Deus, mas continuam dentro da igreja, moço. E existe um grupo que entende qual é a palavra de Deus, aceita o confronto, aceita a verdade e vai viver a verdade. Independente se vai haver perseguição, independente se vai haver dificuldade, esses discípulos entendem a verdade, aceitam Jesus e permanecem com Ele. Amém? Então tem 2 grupos de discípulos dentro da igreja, isso é muito forte, isso é muito profundo, e nós precisamos hoje identificar qual grupo nós fazemos parte. Nessa manhã nós precisamos sair daqui convictos de qual grupo nós fazemos parte. Se é do grupo que rejeita Jesus, ou se é do grupo que permanece com Ele. Amém? E nós vamos entender se você é do grupo que rejeitou Jesus, e que tem rejeitado até hoje, ou se você é do grupo que permanece com Ele, e irá permanecer. Amém? Mas nós precisamos entender assim, ó, João 17 fala bem assim, ó, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, está aqui o segredo de qual é a vida eterna. A vida eterna é em conhecer Jesus, conhecer a Deus como o único e suficiente Salvador. Está escrito aqui ou não está? E como que nós conhecemos Jesus? Eu vou melhorar essa pergunta. Como nós conhecemos alguém? Como nós conhecemos alguém, igreja? Se relacionando com a pessoa. Amém? Então, se eu perguntar para os casados aqui, por exemplo, se eu perguntar para o Diego quem é a Dani, o Diego dá conta de me falar. Se eu perguntar para o Filipão quem é a Milene, o Filipão sabe falar. Sabe ou não sabe? Porque tem relacionamento diário, tem convivência. Então, o relacionamento nos torna conhecidos e nos faz conhecer. É assim ou não é? Então, Jesus está nos ensinando que só o relacionamento, a vida eterna é essa. Quem quer ter a vida eterna aí? Amém? Mas você já tem a vida eterna. Tem ou não tem? Mas a vida eterna que Jesus está falando é a da morada com Ele eternamente. Porque nós somos eternos. Somos ou não somos? Nós aprendemos aqui que nós somos eternos. E nós decidimos aonde nós queremos passar a eternidade. Então está fácil de saber se você gasta o seu tempo se relacionando com Jesus, se você todos os dias, quando você acorda, você se relaciona com Jesus, você procura conhecê-lo, você medita nessa palavra, então você está buscando conhecer a verdade.
então você está no caminho para ter a vida eterna, morando com o próprio Jesus, vendo Jesus face a face. É assim ou não é a palavra? Mas se nós acordamos não decididos a conhecer a Jesus, nós não alcançaremos a vida eterna. Esse texto é muito comentado, e eu vou falar sobre ele de novo, porque é importante, que eu nunca vou esquecer, e eu vou repetir aqui de novo. Uma vez o Rodolfo pregando, lá na igreja de baixo, eu tinha recém chegado na igreja. Alguns cultos eu tinha prestado atenção, preste atenção no que eu vou te falar, porque às vezes você pensou isso. E o Rodolfo foi pregar sobre Lucas 6. E o que eu falei no banco? De novo essa palavra. A mesma coisa. Vai falar a mesma coisa de novo. Foi o que eu pensei na hora. Sabia? E quando eu fechei, não minha boca, porque eu não abri minha boca, senão alguém do lado ia ouvir, né? E eu pensei, quando eu parei de pensar, o nosso pastor falou bem assim, ó, é tão interessante isso, que eu estou repetindo aqui, eu tenho que repetir, porque você não muda. Eu tenho que continuar repetindo, porque eu estou pregando até hoje, você não mudou até hoje, irmão, tão sem vergonha que você é. E aquilo bradou muito forte no meu coração. Então, às vezes, nós queremos trazer novidade, falar diferente, falar bonito, usar frases de efeito, mas, na verdade, não é isso que o Senhor ministrou no meu coração. E não é isso que nós ministramos aqui. Nós ministramos sempre aquilo que o Senhor falar no nosso coração. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos relacionamento, buscar conhecê-lo todos os dias. Então, nós enchemos a boca para falar assim: Senhor, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É assim ou não é? Mas o que nós fazemos com a misericórdia de Deus quando nós acordamos? Porque a misericórdia de Deus é nós dormirmos e nós acordarmos. E aí nós temos o dia inteiro para decidir o que nós vamos fazer. E nós temos dificuldade de orar para decidirmos o que nós vamos fazer. Nós temos dificuldade de orar para tomar decisões. Nós temos dificuldade de pedir conselho. Nós temos dificuldade de pedir orientação e direção. Nós temos dificuldade, porque nós queremos ser guiados por nós mesmos. E aí a vida eterna está explícita aqui no versículo, no capítulo 17 de João, que a vida eterna é conhecer a Ti, é conhecer a Jesus. Mas você acorda não disposto todo dia a conhecer aquele que morreu por você. Quem já assistiu a Anatomia da Crucificação, levanta a mão. Quem já assistiu? Então sabe o quanto foi duro o sacrifício de Cristo por você. Aquilo que Cristo passou por mim e por você. Mas isso parece que não vale de nada para os nossos dias. Porque nós sabemos e conhecemos que nós precisamos conhecê-lo. E o conhecimento se dá através do relacionamento. E mesmo assim, nós sabemos disso. Nós temos a convicção disso, nós temos a certeza daquilo que a palavra fala, e nós dizemos que nós acreditamos na palavra de Deus, mas nós não aplicamos isso no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós acreditamos que o discurso de Jesus é muito duro. Que quando Jesus fala assim, você precisa amar aqueles que te odeiam, esse discurso é muito duro, é ou não é? Claro que é duro. Mas Jesus precisou ser assim ou não precisou? Jesus precisou amar aqueles que odiavam Ele, moço. Aqueles mesmo que gritavam, clamavam pelo Messias, acreditavam que o Messias ia aparecer a qualquer momento, foram os mesmos que gritaram, crucificam. Foi assim ou não foi? Quando Jesus foi ser preso e Judas dá um beijo no rosto de Jesus, e aqueles soldados vieram com um porrete para pegar Jesus. É assim que a palavra diz ou não é? E aí Jesus falou assim: moço, eu estava com vocês todos os dias, conversando com vocês todos os dias, operando milagre no meio de vocês, curando, fazendo sinais de maravilhas, e agora vocês vêm com um porrete me pegar? E aí nós ficamos até nervosos com isso, a gente fica irritado, fala: moço, como é que esse povo safado, sem vergonha, estava com Jesus, Jesus operou milagre, eles viram
de forma física tudo aquilo que aconteceu, e eles levaram o porrete para pegar Jesus, apunhalaram Jesus. É isso ou não é? E nós somos diferentes em o quê? Em nada. Sabe por quê? Porque Jesus ainda está no nosso meio, operando milagres. Jesus ainda está no nosso meio, operando sinais de maravilha. Jesus ainda cura. Jesus ainda se manifesta no nosso meio. E Jesus não precisaria fazer mais nada do que Ele fez, porque olha só o que Ele passou na cruz do Calvário. A palavra diz que Ele se fez maldito, por amor de mim e de você. E aí nós decidimos todos os dias ser aqueles discípulos que rejeitam a palavra do Senhor, porque quando nós somos ofendidos, nós queremos fazer o quê? Ofender de volta, e lendo a palavra de Deus. Quando nós precisamos abençoar alguém que nos amaldiçoa, que fez algum mal contra nós, nós não fazemos isso. E aí o problema é que você não faz isso e você rota grosso falando que você é crente. Quando você tem a oportunidade de bendizer alguém, você amaldiçoa. E aí quando alguém pergunta para você, você fala o quê? Eu sou crente. É assim ou não é? Ainda fala, eu sou lá da Igreja Batista Éden. Eu sou de tal denominação. O meu pastor é rígido. A minha igreja não tolera isso, não tolera aquilo. Mas você não dá conta de amar ninguém, moço. O discurso de Jesus, se nós lermos Mateus 5, 6 e 7, lá está escrito como nós devemos viver como verdadeiros cristãos. Eu gosto de ler e reler para ver onde eu estou errando. Eu leio e releio Mateus 5, 6 e 7, porque eu quero saber onde eu estou errando, onde eu estou fracassando, porque eu quero fazer diferente. Eu quero ser um discípulo que não rejeita os mandamentos do Senhor, por mais que isso me doa, por mais que seja difícil. Mas eu quero ser um discípulo que aplica a palavra de Deus todos os dias. Então aqui, gente, nós precisamos entender o seguinte, que tem dois tipos de discípulos. Os discípulos que rejeitam a palavra de Deus, que é dura sim. E aqueles discípulos que entenderam que a verdade é dura, mas ela transforma, ela liberta, e ela nos aproxima de Deus. Amém. Qual é o grupo de discípulos que você participa? Daqueles que têm rejeitado Jesus todos os dias, achando que o discurso de Jesus é duro. É muito difícil obedecer os mandamentos do Senhor. Né? Quantas pessoas falam assim, não, aquilo lá foi para Jesus, Jesus que viveu daquele jeito, Jesus que precisou viver assim. Eu não preciso viver daquele jeito. A graça de Deus está sobre a minha vida. Jesus viveu aquilo, mas eu não preciso viver. Jesus precisava passar aquilo, eu não preciso passar isso. Quem já ouviu isso? Amém? Está difícil vocês dar amém, né? É difícil ou não é? Porque eu podia estar falando, olha, o Senhor Jesus vai operar milagre na sua casa, vai resolver os seus problemas, vai melhorar essa situação, aleluia, glória a Deus, e nós estávamos todo mundo pulando. É verdade ou não é? Mas uma palavra dura dessa, ela nos traz e nos aproxima para perto do Senhor. E acreditar é confiar, ter uma firme convicção sobre algo. Porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. E nós falamos aqui quantas vezes, quando nós vamos falar dos apóstolos, nós citamos Pedro e Judas. É verdade ou não é? Nós sempre falamos de Pedro e Judas, Pedro e Judas. Pedro era um homem destemido, Judas foi um sem vergonha. É isso ou não é? Mas eu queria falar de um homem aqui, de André, do apóstolo André. Quem conhece a história de André? Ninguém? A Bíblia relata muito pouco sobre André, muito pouco. Mas André foi um homem fundamental. E é nesse ponto que eu quero mostrar para vocês como que nós devemos agir. André tem muito destaque na palavra de Deus? Tem ou não? Não, moço. Não tem não. Pedro tem muito destaque? Tem ou não tem? Mas quem levou Pedro a Jesus? Quem levou Pedro a Jesus? André.
o irmão de Pedro. Foi isso ou não foi? E quem Pedro se tornou? Olha só, depois, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, quando nós lemos as epístolas que Pedro escreveu, 1º e 2 Pedro, olha só quem Pedro se tornou. Pedro se tornou um grande homem ou não se tornou? Um mártir. Morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele entendeu que ele não era digno de ser crucificado igual a Jesus. Foi isso ou não foi? Pregou no dia de Pentecoste. Pedro foi um homem fantástico na presença de Deus, foi um apóstolo irrepreensível, um mártir no seu período. Foi ou não foi? Mas nós esquecemos de citar André que apresenta Jesus, o Messias, para Pedro, e Pedro se torna um homem que ele se tornou. E aí às vezes nós não queremos nos impulsionar. Por quê? Porque o meu líder é que toma conta da célula, é o presbitério que toma as decisões da igreja, é o pastor que prega. Eu não preciso pregar, eu não preciso ser testemunho, eu não preciso aplicar nada na minha vida, porque já tem uns Pedro aí pronto para pregar. É assim ou não é? Mas precisa dos André, moço. Se você não for André no seu dia a dia e apresentar Jesus para os Pedros, moço, os Pedros não vão se tornar mártires. Quem está comigo aí? Então, nós achamos que André não teve papel fundamental nenhum, mas André teve. André que, olha só gente, como que é interessante, André encontra Jesus, ele se apaixona por Jesus, e aí o que ele faz? Ele procura quem ele mais amava. É verdade ou não é? Ele sai correndo. Quem assistiu o The Chosen já viu. Ele sai correndo para apresentar Jesus para Pedro, porque ele amava demais Pedro, e falava assim: eu tenho que apresentar Jesus, porque eu quero ver o meu irmão transformado, eu quero ver o meu irmão diferente, eu quero que ele tenha um encontro com o Messias, com o Salvador, porque ele amava Pedro. Foi assim ou não foi? E aí quando Jesus encontra com Pedro, ele tem a vida transformada, porque Jesus fala para ele assim: ó, larga de pescar o que você está pescando, vamos pescar outra coisa agora. É verdade ou não é? Você não vai pescar mais peixe, agora nós vamos pescar almas. E aí, é tão forte isso. Quem conhece Jesus aí? Levanta a mão. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Quer ver, está com sono, está com pavor da palavra. Você tem Jesus? Pergunta para ele. Amém? Pense em alguém que você ama aí agora. Ou pense em várias pessoas que você ama aí. Você já foi André na vida dela ou não? Você já foi André na vida dela? Porque se você diz apaixonado e sabe que Jesus transforma, sabe que Jesus cura, sabe que Jesus restaura, sabe que Jesus liberta, como é que você diz que ama alguém e você não apresenta Jesus para ela, André? Que grupo de discípulos você faz parte, moço? Você recebeu a graça de graça, foi transformado, vive uma vida de plenitude, de relacionamento, de manifestação da glória de Deus, e você não dá isso para ninguém. Ninguém que está ao seu redor se alimenta dos seus frutos. Ninguém que está ao seu redor te reconhece como André, como um discípulo. Vira para o teu irmão e fala assim: André, cadê você? No meio da sua família, no meio do seu serviço, no meio do seu convívio. Cadê o seu dom, André? Você canta, André, você louva, você toca, você prega, você profetiza. Cadê você, André? Amém? Mas não foi só isso que André fez não, moço. A notícia era boa demais para ele ficar só para ele. Olha só, a notícia do que Cristo fez é muito boa para ficar só dentro de nós.
ela precisa se manifestar na vida das pessoas, e André entendeu isso. Opa, essa notícia é muito boa, o Messias chegou, o Messias apareceu, ele se manifestou, ele está pronto agora para nos moldar, a notícia é maravilhosa demais para ficar só dentro de mim, agora eu vou propagar, e vou propagar para aqueles que eu amo. E André faz isso. E André tinha um costume muito profundo. André ministrava face a face com as pessoas. André não era aquele que discursava no meio de todo mundo, aquele que aparecia o tempo todo, mas ele era aquele que ministrava face a face com aqueles que ele encontrava. Porque a notícia era boa demais para ficar só para ele. E aqueles que ele encontrava pelo meio do caminho, ele ia manifestando a graça de Cristo. O Messias chegou, a salvação chegou. E André sempre fez o melhor que ele pôde, sempre fez. Olha só como é interessante, eu até anotei aqui, Jesus multiplica os pães quantas vezes? 2 vezes. E uma dessas vezes, quem apresenta o menino? Quem que apresenta o menino? André apresenta o menino, que tinha o que na mão? 5 pães e 2 peixinhos, moço. Tinha dinheiro para alimentar todo mundo? Jesus não quis mandar o povo pelo deserto, falou, moço, o povo vai desfalecer se eles for por aí. Não, nós vamos cuidar desse povo, porque é assim que crente de verdade faz, moço. É assim que discípulo de verdade faz. Não joga os outros fora porque não presta. Pelo contrário, se dispõe a cuidar, se dispõe a alimentar, se dispõe a dar a boa notícia. É isso que o verdadeiro discípulo que aceita Jesus faz. E aí André pega lá o menino e fala, Jesus, está aqui, ó, tem um menino aqui, eu não sei o que o senhor vai fazer, eu não sei o que vai acontecer, mas tem um menino aqui que tem 5 pães e tem 2 peixes, o que o senhor dá conta de fazer? André sabia, moço, que a resposta de Jesus seria magnífica. Jesus não estava preocupado, porque André não estava preocupado porque só tinha 5 pães e 2 peixes. Moço, ele falou, eu vou entregar para Jesus, moço, vou apresentar esse menino, que o negócio vai acontecer. Eu vou apresentar porque vai acontecer alguma coisa aqui. Não tem como algo insignificante entrar na mão, algo insignificante aos nossos olhos, quando entra na mão de Jesus, se torna algo extraordinário. Talvez você pense assim, eu não sei cantar, eu só fico aqui no banco, eu não preciso fazer nada, eu sou insignificante na igreja, ninguém me olha. Está errado o seu pensamento. Essa mentalidade foi o mundo que colocou na sua cabeça. O diabo quer que você pense assim, moço, mas não pensa desse jeito não, porque você não é insignificante, você só vai continuar insignificante, longe da presença de Deus. Mas se você se decidir pela presença de Deus, buscar e prosseguir conhecê-lo, o insignificante, você sem Jesus, vai se tornar algo extraordinário na mão dele. Porque é assim que ele faz, moço. Eu nunca vi nada que não presta se tornar bom nas mãos de Jesus. E aí olha o milagre que acontece. Jesus alimenta todo mundo. Alimenta ou não alimenta? E a palavra só fala de 5.000. É isso ou não é? Porque naquele período só contava os homens. Mas não contava mulher, não contava criança. Você imagina quantas pessoas não tinha ali? Podia ter 20, 30 mil. E através de algo insignificante na mão dos homens, se torna extraordinário na mão de Jesus. Ele multiplica o pão, multiplica o peixe, alimenta uma quantidade de pessoas imensuráveis. E a palavra ainda diz que sobra, na primeira multiplicação, 12 cestos. E na segunda, 7 cestos. Olha só o que André fez, moço. Através de André, multidão de pessoas foi alimentada. Porque ela acreditava, moço, que levando algo insignificante, algo na mão do Senhor se tornaria extraordinário. E aí, André? O que você vai fazer para alimentar as pessoas? O que você tem feito, André, para alimentar as pessoas que estão ao seu redor?
através do gesto de André, multidões de pessoas foram alimentadas. E através de você, André, multidões de pessoas podem conhecer Jesus. Multidões de pessoas podem se apaixonar pelo relacionamento com Ele. Multidões de pessoas podem ser transformadas por Ele. Multidões de pessoas podem ser libertas através de um gesto. Você não rejeitar Jesus todos os dias, como você tem feito, mas aceitar a palavra dura, que transforma, que cura, que renova, que liberta e que aproxima da vida eterna. Amém? Quem está comigo? Estou perto de encerrar já, tá? Fica bravo comigo não. E aconteceu um fato importante, Edinho. No final da carreira de André. André prega para a mulher de um governador romano. E essa mulher se converte ao Senhor. André, viu? Não está falando de Pedro, não. André prega para a mulher de um governador romano e ela se converte. E esse governador era pagão. Esse governador sacrificava ídolos, não aceitava Jesus como Messias. E aí esse governador chega para a esposa dele e fala: rejeita esse Jesus. E a mulher fala: não, porque a notícia boa que eu recebi é maravilhosa demais para ficar entre mim e André, entre eu e André. Agora eu quero falar para todo mundo, moço. E aí o governador se ira, porque a mulher dele, que antes sacrificava ídolos, que a mulher dele agora aceitou o Evangelho, aceitou Cristo, aceitou o Messias, teve a vida transformada. Esse governador fica irritado. E ele manda crucificar André. E sabe como é que André foi crucificado? Numa cruz de X, no formato de X, amarrado. Nem pregado foi, moço, para aumentar o sofrimento dele, para aumentar a agonia dele. Mas alguns historiadores dizem que mesmo ele amarrado na cruz, em formato de X, ele não deixou de pregar a palavra de Deus. Porque ele não se movimentava por aquilo que acontecia no físico, mas se movimentava por aquilo que acontecia no sobrenatural dentro dele. A boa notícia movimentava ele, o Messias movimentava ele, e ele não estava preocupado se ele era André, se ele era Pedro, se ele aparecia para multidões. A preocupação dele era manifestar a glória de Deus na vida das pessoas. Então, querido, não importa se você está passando dificuldade, moço. Não importa se está difícil os seus dias. Não importa se você tem sofrido algumas afrontas. Manifeste a boa notícia que um dia foi manifestada a nós. Seja André e decida sair do ostracismo, sair da mornidão. Não se preocupe com o cargo. O pastor Gessé falou isso aqui domingo passado, quem esteve aqui percebeu. Não se preocupe com o cargo, com posição que você tem. Eu não tenho posição, por isso que eu não prego. Eu não tenho cargo, por isso que eu não tiro foto, eu não participo da organização da igreja. Eu não tenho liderança, então eu não vou pastorear ninguém. Eu não sou do presbitério, então eu não vou ajudar a igreja em nada. Para com essa conversa. Sai do ostracismo. Sai da mornidão. O Senhor não te chamou para isso, moço. O Senhor não chamou ninguém. O Senhor não chamou ninguém desocupado. O Senhor não chamou sem vergonha nenhum para a obra dele, moço. Pelo contrário, a manifestação que nós lemos aqui, olha só, 65 diz assim, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Moço, como é que Deus nos concedeu para Jesus? Como é que Deus nos concedeu para Jesus? Através do sacrifício de Cristo, moço. Nós somos concebidos. E agora nós podemos achegar a Ele. E essa oportunidade que nós temos, nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Olha para esse bonitão, para essa bonitona que está do seu lado e fala assim, sai da mornidão. Sai do ostracismo,
Você é André. Você é André. Alimente as pessoas. Amém? E eu vou encerrar com 2 versículos aqui, que eu queria falar um pouquinho. João 3 diz assim: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então os discípulos, os verdadeiros discípulos do Senhor, aqueles que não rejeitam a sua palavra, aqueles que decidem obedecer os seus mandamentos, eles vivem na luz. Eles não têm vergonha de revelar quem Ele é. Eles não têm problema de dizer claramente que precisam da luz para sair das trevas. E a luz é clara, que significa que as suas obras são realizadas por intermédio do Pai. Por isso que nós vivemos na luz. Então, quando nós decidimos viver na luz, nós não rejeitamos aquilo que Cristo fez, por mais que pareça dura a palavra. Porque quando Jesus fala que nós devemos oferecer outra face, como é difícil isso, é verdade ou não é? Mas eu vejo que para Jesus foi muito mais difícil do que para nós. Eu vejo que para os discípulos foi muito mais difícil do que para nós, porque era um período diferente, onde existia perseguição. As pessoas que ouviram o ministério, a palavra de Pentecoste, as pessoas que se convertiam naquele período, na fundação da igreja de Atos dos Apóstolos, elas tinham pressa em ser batizadas. Sabe por quê? Porque elas temiam que elas podiam ser mortas a qualquer momento, moço. Quem sabia disso? Amém? Então as pessoas eram sedentas, elas aceitavam Jesus e elas ficaram sedentas por ser batizadas, para viver a aliança com o Senhor Jesus todos os dias, porque elas temiam que elas seriam mortas a qualquer momento. E nós não sofremos esse risco aqui no Brasil, de sermos mortos a qualquer momento. Pelo contrário, nós temos a liberdade de ouvir a palavra de Deus, nós temos a liberdade de carregar a Bíblia para cima e para baixo, nós temos a liberdade de ser a palavra de Deus, de ser a igreja de Cristo, aonde quer que nós estejamos. E nós achamos que é difícil. Mas o Senhor te chamou hoje para ser André. Amém? Eu acho que ninguém entendeu. O Senhor te chamou para ser André. Amém? Quem entendeu um pouco sobre a vida de André? André te inspira? Porque André me inspira. E o apóstolo Paulo disse bem assim, ó: sede, pois, meus imitadores como eu sou. Se você é André, você pode falar isso para as pessoas. Se você é André, você pode manifestar a glória de Deus na vida das pessoas. Como? Parando de rejeitar a mensagem dura do Senhor e fugindo da mensagem dura, porque além de rejeitar, aqueles discípulos fugiram da presença de Jesus, não quiseram mais andar com Ele. E aí Jesus chama os 12 para conversar, fala: e vocês? Qual vai ser o posicionamento de vocês? A mesma pergunta Jesus faz para nós nessa manhã. Qual vai ser o seu posicionamento? Rejeitar a minha palavra, a verdade, e se afastar de mim? Ou você vai dizer para Jesus como Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus? Qual é a sua decisão nesta manhã? Rejeitar Jesus, rejeitar a palavra de Jesus e fugir da presença dEle. E não estou falando sobre vir na igreja não, querido, porque às vezes você está fugindo da presença de Deus e está vindo no culto todo domingo. Às vezes você está fugindo da palavra de Deus e está indo na célula toda quinta ou sexta, ou sei lá que dia que é a sua célula.
E você está rejeitando porque você não obedece. A palavra de Deus diz: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus. Essa é a prova de que você ama a Deus. Se você medita nessa palavra, se você se relaciona com Ele, você vai obedecer a palavra de Deus todos os dias. Você vai obedecer a voz do Espírito Santo todos os dias, mesmo não estando dentro da igreja. E também não estou falando para você vir nos cultos, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que você tem que ser igreja, onde quer que você esteja. Sabe o que eu mais prego lá na cela? Eu falo, moço, não se preocupe em chamar ninguém para vir para a Batista Éden. A sua preocupação não tem que ser chamar ninguém para vir para a Batista Éden. O Johnny está aqui, pode confirmar o que eu estou falando. Você tem que ser a Batista Éden onde você está, moço. E aí as pessoas vão olhar para você e vão falar: eita, tem um André perto de mim. Eu quero ser igual a esse André aí, moço. Qual foi o povo que ajudou você a chegar nesse lugar, moço? Aí você vai apresentar a Batista Éden para eles, vai trazer eles aqui. Mas seja o André onde você está, seja a igreja onde você está, manifeste a palavra de Deus onde você está. Mas se você decidir ser do grupo que entende sobre a verdade da palavra de Deus e aceita, por mais dura que pareça. A palavra é dura? A palavra foi dura? Sim, tem que falar que foi, porque foi mesmo aí. Mas a verdade é dura, mas ela transforma, moço. A verdade é dura, mas ela te liberta. A verdade é dura, mas ela te traz para a luz. Então, de qual grupo você faz parte? Do grupo dos verdadeiros seguidores de Cristo, que querem entender mais sobre Deus? Ou você faz parte do grupo que rejeitam Jesus e não gostam de ouvir aquilo que Ele fala? Eu leio a Bíblia 2 vezes por ano. Está aqui o Edinho, meu cunhado, ele sabe disso. Todo dia ele me vê lendo a palavra de Deus. E eu aprendi a amar a palavra de Deus. Eu leio porque eu aprendi a amar essa palavra. E ela nunca deixou de me confrontar. Ela nunca deixou de me impulsionar para o meu propósito. Ela nunca deixou de me libertar. Ela nunca deixou de me corrigir. Pelo contrário, ela me corrige todos os dias. E é isso que eu quero. Aceitar essa verdade para ela me corrigir. Porque eu sei que se eu for corrigido e for moldado, moço, eu vou ver face a face Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero ter o mesmo privilégio que aquelas pessoas no tempo do ministério de Jesus tiveram. Viram Jesus face a face. Num corpo físico. Mas agora, nós com o corpo glorificado que nós receberemos, que é o último processo. O primeiro é qual? O processo da justificação. Nós somos justificados na cruz de Cristo. Amém? Pelo sangue do Cordeiro. O segundo processo qual é? Da santificação. Nós estamos nesse processo. Estamos ou não estamos? O último processo, moço, é o processo da glorificação. Onde nós receberemos um corpo glorificado e nós veremos a Deus face a face. Quem que você quer ver? Deus face a face ou o diabo face a face? Eu vou perguntar de novo, quem que você quer ver face a face? O diabo ou Deus? Então, pare de rejeitar Jesus. Pare de rejeitar sua palavra e aplique ela todos os dias. Seja André por onde quer que você passe. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu ia fazer um apelo aqui, mas não vou fazer, porque o Espírito Santo falou para mim não fazer. Amém? Mas eu só queria que você pensasse. De verdade. Que você pensasse. Como tem sido a sua vida até hoje? Como que a sua vida foi conduzida até hoje? A equipe de louvor vai tocar aqui agora. Não se preocupe qual canção vai ser tocada. Deixa a palavra de Deus tocar você. Fique de pé. Feche os seus olhos. Você pode acompanhar a canção, se quiser adorar, você adora junto. Mas o intuito dessa palavra é fazer você se movimentar de uma maneira diferente.
É fazer você agir de uma maneira diferente. É fazer você ter uma postura diferente daqui para frente. É fazer você tratar melhor a sua família. É fazer você ser um pai melhor. É fazer você ser um marido melhor, uma esposa melhor. O intuito é você ser uma mãe melhor, um homem, uma mulher melhor, que não se envergonha do Evangelho, que não se envergonha daquilo que Cristo fez por mim e por você. Homem e mulher decidido a ser discípulos de verdade, porque discípulo de verdade não é aquele que carrega um título. Discípulo de verdade é aquele que nega-se a si mesmo, nega os seus desejos, nega as suas vontades para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você conheça a Deus e prossiga em conhecê-lo, porque Ele vai te transformar, Ele vai te moldar, Ele vai te libertar, e tudo aquilo que precisa acontecer dentro da sua casa, dentro do ambiente que você está, vai acontecer, porque você decidiu ser um discípulo que nega a si mesmo, carrega as suas cruzes, não se importa com as injustiças, ama as pessoas, entrega a boa notícia, que é Jesus, que morreu, mas ressuscitou e vive para todo sempre. Aproveite a canção e reflita quem você tem sido. Reflita quem você é. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória. E a ele a glória, pra sempre, amém. Aleluias. Eu queria que você se assentasse no seu lugar, que você tivesse um pouquinho de paciência conosco hoje. Nós temos algumas coisas para fazer ainda hoje, muito importante nesse culto, tá? E quem foi abençoado com essa palavra, diga glória a Deus. De fato, essa palavra é cheia de vida, cheia de inspiração, cheia de verdade, porque o Rodrigo e a Fabrícia têm tentado viver todos os dias essa palavra, e eles têm frutificado nessa palavra. O Rô tem sido André na vida de muitos Pedro, né, Rô? Essa semana o Rô me pastoreou, eu estava angustiado, liguei para tratar uns assuntos com ele, falei assim, agora eu terminei os assuntos, agora você me pastoreia. Foi assim ou não foi, Rô? E aí olha só, e Deus tem feito algo muito lindo na vida deles. Eu quero chamar aqui o Rodrigo e a Fabrícia, quero chamar também aqui o presbitério, e chamar toda a célula do Rodrigo e a Fabrícia que está lá na casa do Johnny, em nome de Jesus, amém?
Gente, olha só que célula mais linda, amém, igreja? Essa célula, ela foi multiplicada em dezembro, Rô? Ou em janeiro? O Rô era líder de célula na casa da irmã Maria, se multiplicou em 3 células, e olha o tamanho que já está essa célula. Então, essa célula está na hora de multiplicar. Tá ou não tá, gente? Quem crê, diga glória a Deus. Já tem um tempo já que o Rô e a Fabrícia, ele vem exercendo 2 chamados aqui na igreja, de líder de célula e de supervisor de célula, amém? Ele já supervisiona quantas células hoje? A da Maria Júlia? 4 células, já são supervisores de 4 células. E tinha essa célula também, que eles eram líder. Mas hoje nós vamos levantar eles diante da igreja como supervisores. E eles vão ficar só de supervisor de célula. Amém, igreja? Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja? O presbitério vem aqui junto comigo. Quero que o Rô e a Fabrícia fiquem aqui na frente. Fica aí um pouquinho. E, pastor, vamos juntar mais aqui, assim, para ficar bonito na foto, né? E nós vamos transformar essa célula, na verdade, não é uma divisão. Eu sei que a multiplicação da célula é muito difícil para quem está na célula, né? Porque a gente cria um vínculo, cria uma relação, cria uma proximidade. E é muito duro quando essa célula é multiplicada. Na verdade, me sente meio que dividido, mas eu sempre falo isso nas multiplicações. O ambiente maravilhoso, cheio da presença de Deus e seguro que o Rodrigo e a Fabrícia gerou, agora vocês precisam amadurecer, como Andrés também, como a palavra diz, e gerar esse ambiente em outros lugares. Amém, igreja? Amém, igreja? Então a multiplicação é dura. O pastor Elias falou para mim esses dias, nós estávamos conversando sobre isso. E a igreja, foi tão difícil a multiplicação é tão difícil, que Jesus falou para os discípulos assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele disse assim, ó, ide Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Foi assim ou não foi? Mas quando Pedro prega em Jerusalém, que uma multidão se converte, eles não queriam sair de Jerusalém. A Bíblia diz que eles só saíram de Jerusalém depois da morte de Estevão, que houve uma forte perseguição, e eles foram espalhados pela Judéia e Samaria. Então ele só conseguiu. Jesus deu uma ordem para que eles se multiplicassem, mas estava tão gostoso em Jerusalém que eles estavam com dificuldade. Aí Deus mandou uma perseguição. Aí quando a célula está muito gostosa, Deus manda o pastor Rodolfo. Teve um dia que a Jaque postou uma foto assim, não vamos postar essa foto não, que o pastor já vai querer multiplicar. Eu já estava querendo faz hora. E eu queria multiplicar em mais célula, mas o Anjão falou, ia conversando com a Fabrícia, com o Rodrigo, nós vamos multiplicar em 2 células, mas rapidamente essas 2 células vão multiplicar, porque essas células são cheias de líderes de célula, amém, igreja? E eu quero chamar aqui o Johnny e a Jaque. Quem pode aplaudir Jesus pela vida do Johnny e a Jaque? E o Edir e a Noêmia. Quem pode aplaudir a vida de Edir e a Noêmia? Fica lá do lado de lá. A célula que tem na casa do Johnny e da Jaque vai continuar lá e eles vão ser os líderes lá. Eles chegaram aqui no ano passado e foram para o encontro, foram transformados, foram tocados, confessaram os seus pecados e foram transformados pelo poder de Jesus. E é claro o testemunho de Jesus na vida de vocês. Amém? Nós sempre falamos aqui, igreja, que para ser líder de célula não precisa ser perfeito, porque não tem ninguém perfeito aqui. Amém, igreja? Para ser líder de célula precisa estar consciente que você tem problemas, que você tem pecado, que você tem lutas para enfrentar na sua vida todos os dias. E o Johnny e a Jaque têm manifestado esse coração pastoreável, um coração tratável na vida do Rodrigo e da Fabrícia, que tem cuidado de vocês. Amém? Deus vai fazer grandes coisas através da vida de vocês. Quem quer diga glória a Deus? Gente, o Edir e a Noêmia, eles são um milagre de Jesus. Pouca gente, eles são tão submissos, tão servos, que pouca gente aqui acho que sabe que o Edir e a Noêmia era pastor de uma igreja quando chegou aqui. Vocês sabiam disso? Eles eram pastores. E nós temos um caminho aqui, um caminho difícil para quem é pastor de outro ministério. Ele chega aqui e ele tem que deixar de ser pastor. Nós reconhecemos a unção, nós entendemos que tem uma unção sobre eles, porque a unção é irrevogável. Mas aqui ele tem que mostrar um coração de servo para poder pastorear. E ele não pode ser chamado de pastor. Ele não pode dizer que ele é pastor.
ele tem que deixar o título de lado e se submeter a todo o processo da igreja. E o Edir e a Noêmia passaram por todos esses processos. Eles aceitaram esses processos, tanto que nós nunca tivemos um problema aqui de ter que chamar os dois e falar, né, que eles tinham que parar dos outros chamarem ele de pastor. Nunca, nem na família dele existiu essa dificuldade com eles. Então assim, é um casal que também se alinharam, se ajustaram, e Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. E gente, o anfitrião dessa célula é um casal top, moço. Top! Quem querer diga glória a Deus. É o Cassiano, a sua esposa. Quem pode aplaudir a Jesus pela vida deles? Cassiano, o pessoal que vai ficar na célula do Edir, fica aqui com ele aqui, ó. Fica com ele aqui. Fica aqui. Deus é bom, né? Gente, Deus é maravilhoso. Quem está feliz e diga glória a Deus. Primeiro nós vamos orar como igreja pelo Rodrigo e pela Fabrícia, amém? Depois nós vamos orar pelos líderes de célula também, amém? Então eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, que você... Rui, Fábio, eu queria que você ajoelhasse. Levante suas mãos para cá, vamos orar. O presbitério pode colocar a mão neles também, pode orar por eles, pode abençoar a vida deles. Gente, enquanto você ora pelo Rodrigo, eu vou contar algo para vocês da Fabrícia e do Rodrigo, antes de orar por eles. Há uns 45 dias atrás, apareceu uma oportunidade para o Rodrigo ser pastor de uma igreja batista aqui nessa cidade. Uma oportunidade clara. Ele conversou comigo e Deus falou para mim fazer uma carta de recomendação. Eu fiz essa carta de recomendação, entreguei na mão dele e falei assim, pode mandar a carta. Eu avalizando profundamente quem ele era nessa carta. Só que Deus falou para você orar e tomar essa decisão. E ele orou, uma semana me chamou e falou, pastor, Deus falou que eu vou caminhar do seu lado, que não é para mim ser pastor dessa igreja. Então assim, para você entender que ele não está ligado no título, nós não estamos ligados aqui nos status e na glória dos homens, mas naquilo que Deus chamou nós para fazer, amém? E hoje, feche seus olhos, ore pela vida do Rodrigo, ore pela vida da Fabrícia. Pai da eternidade, doce Espírito Santo, amigo Jesus, nós profetizamos nessa manhã sobre a vida do Rodrigo e da Fabrícia, Pai. Tudo aquilo que o Senhor escreveu sobre eles antes da fundação do mundo, Pai. É isso que nós declaramos sobre a vida deles, Pai. Nós sabemos, Rodrigo e Fabrícia, Deus manda dizer para vocês que aquilo que Ele está gerando dentro de vocês não é simplesmente para tocar uma cidade, mas é para tocar essa nação. Em nome de Jesus, creia nisso. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, nós profetizamos e nós abençoamos e nós liberamos eles, Pai, para prosperar naquilo que o Senhor chamou eles para ser antes da fundação do mundo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus por isso, igreja? Quero chamar o Edir e a Noêmia aqui, em nome de Jesus, do lado do Rodrigo. Tio Elias, olha pela Noêmia e pelo Edir, em nome de Jesus. Eu nem ia pedir para você ficar de joelho não, velho, por causa da idade, mas se o senhor é um homem abusado... Aleluia, os céus está aberto sobre a vida de vocês. Que vocês sejam férteis e que vocês se multipliquem sobre essa cidade e sobre a terra que o Senhor Jesus te enviar. Então, pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos isso como igreja do Senhor Jesus aqui na terra. A multiplicação sobre a tua vida. Que o Senhor coloque, aonde vocês colocar a mão de vocês, o Senhor vai colocar dele também. Em nome de Jesus. E eu declaro vocês preparados, com toda a sorte de bênção. Senhor, eu peço a bênção sobre o teu servo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Edir, o Senhor está falando que Ele está te curando hoje. Por dentro. O Senhor está te curando de toda a amargura que você teve no teu coração. Até hoje. Assim diz o Senhor, Edir, eu te chamei
E eu estou te capacitando. Que essa capacidade se estenda sobre a sua família, sobre a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Essa enfermidade que veio no seu corpo não foi para te matar, diz o Senhor. Eu te curei, diz o Senhor aqui, que para vocês continuar o ministério que eu confiei em vocês. E eu declaro vocês preparados com toda a força. O Senhor está renovando a força de vocês como casal. Em nome do Senhor Jesus. Vocês alcançarão novas pessoas, novas vidas. Pessoas virão sobre vocês, pessoas enfermas, doentes da alma. Todas as coisas que vocês passaram para trás, diz o Senhor, eu estava preparando vocês para hoje. Se multiplique sobre essa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, querido? Queria chamar aqui o Johnny e a Jaque, pedir para o presbítero Mike orar por eles, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, igreja, vamos abençoar. Meu amigo Jesus, nós colocamos as nossas mãos, ó Pai, sobre a cabeça deles. E nós declaramos agora em nome de Jesus uma unção nova para o novo tempo. Nós declaramos, ó Pai, que todo julgo de acusação, Pai, tudo aquilo que, meu Deus, do passado venha contra a mente e o coração deles caiam por terra agora em nome de Jesus. E nós como igreja, ó Pai, nós liberamos eles, ó Pai, para serem abençoadores, ó Pai, dessa geração. Nós declaramos, ó Pai, do fruto do ventre, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a multiplicação. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e liberamos, ó Pai, toda palavra, Pai, de sorte agora sobre a vida deles, ó Pai. E como igreja, ó Deus, nós declaramos, vão e cresçam e multipliquem em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos, ó Pai, aonde eles colocarem as mãos, ó Pai, pessoas vão ser curadas. Aonde eles colocarem as mãos, ó Pai, pessoas vão ser restauradas. Aonde eles colocarem as mãos, ó Pai, em nome de Jesus nós declaramos a bênção sobre casamentos, a bênção sobre famílias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, usa os seus filhos, ó Pai, nesse novo tempo como canal de bênção, ó Pai, como atalaias do Senhor, ó Pai, para essa geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja? Aleluia! Eu vou pedir só, nós temos algumas coisas para fazer, vou pedir só para os líderes de célula virem aqui dar um abraço nesses novos líderes, amém? Dá um abraço, o resto do pessoal pode sentar, fica à vontade, amo vocês, vai ser bênção. Eu queria que o presbitério continuasse aqui, que tem outro negócio para nós fazer. Eu queria chamar toda a célula que tem lá na casa da irmã Maria para vir aqui na frente também. Chamar o meu amigo vascaíno. Douglas, você não é dessa célula não? Ah, aqui já é na chibata mesmo, irmão. Esse povo da Batista Ed gosta de abraçar, né? Gente, nosso culto não acaba tarde assim não, tá? É só hoje que tá bem diferentão. Faz um dia que tá diferentão.
Fabrício. Gente, essa é uma célula que está debaixo da supervisão do Rodrigo e da Fabrícia também. Uma célula abençoada. Por favor, Kenny. É uma célula abençoada e essa célula nós vamos fazer uma experiência nova nesses dias. Nós estamos levantando o Jonathan e a Indy como líderes provisórios, mas nós queremos abençoar vocês também, amém? Amém? Que ele vai ser um tempo de aprendizado, de força, e que vocês vão sair de lá para liderar uma grande célula, amém? Vamos orar por eles. Queria pedir para o Rodrigo orar por eles, em nome de Jesus, e o presbitério colocar as mãos sobre ele, em nome de Jesus. Amigo Jesus, querido Deus, nós te bendizemos neste lugar, nós te adoramos. Ó Pai, obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esta família, por esta célula estabelecida na casa da irmã Maria e do irmão Valdemiro. Nós entendemos, Senhor, que nós precisamos funcionar como igreja para cuidar e amar as pessoas. E nós pedimos agora que o Senhor continue abençoando o Douglas e a Kênia. E também, ó Pai, nós pedimos agora, ó Pai, neste período que o Senhor prepare, ó Pai, que os corações do Jonathan e da Ingrid, ó Pai, estejam dispostos a aprender com o Senhor, a aprender com a Tua palavra, ó Pai, porque nesse período, ó Pai, eles estarão sendo forjados pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, ó Pai, para uma grande célula que irá nascer, para cuidar de pessoas, para levar essa transformação que um dia alcançou a vida deles, a casa e o lar deles, ó Pai. Por isso nós pedimos, manifesta a Tua presença sobre a vida deles, forja eles com fogo, ó Pai, para que eles estejam dispostos a aprender, ser moldados, transformados pelo nome que há no poder de Jesus. Amém. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Poder sentar por um instante? Pode sentar no seu lugar. Gente, olha aqui para mim. Gente, nós encerramos nossos cultos. Quem foi abençoado hoje? Diga glória a Deus. Nós encerramos nossos cultos ofertando e dizimando uns nos outros. Nós temos essa liberdade de ouvir a voz de Deus. Amém, igreja? E essa liberdade não nos será tirada. E nós também terminamos o culto abençoando também a vida de alguém em oração. Mas essa semana eu estava orando e o Senhor falou algo muito forte no meu coração, em uma canção específica. Nós temos... E eu não estou aqui falando isso para pedir para você algo. Estou falando aqui para você me ajudar em oração ao Senhor. Amém, igreja? O nosso mês está encerrando e nós temos até amanhã, em todos os projetos sociais que nós cuidamos, para cumprir mais de 18 mil reais de despesa. Quem já viu Deus fazer um milagre desse aqui? Diga glória a Deus. E Deus falou para mim essa semana que Ele não resiste a um coração que depende só dEle. E aqui nós estamos aqui em família e nós aprendemos a depender do Senhor. Amém, igreja? Então nós vamos terminar o nosso culto hoje. O Christian vai colocar uma canção para nós, o Ministério do Louvor não vai tocar, eles vão adorar junto conosco. E eu quero te chamar a adorar essa canção ao Senhor junto comigo, já agradecendo por aquilo que o Senhor fez nas regiões celestiais. O Rodrigo falou algo aqui que eu aprendi há muito tempo atrás e que é muito profundo. Ele falou em outras palavras. Ele falou assim, ó, Jesus orava para ter intimidade. E quando ele ia falar com os demônios, ele só expulsava, só dava uma ordem. Eu tenho aprendido isso com o Senhor. Eu tenho vivido isso com o Senhor. E eu tenho essa atitude, essa ação que nós vamos fazer agora, de mesmo em... É algo impossível, 18 mil reais não é pouco dinheiro, é muita coisa para amanhã. É ou não é, igreja? É ou não é, igreja? Para mim é muito dinheiro. Mas eu já vi o Senhor fazer, eu já vi o Senhor não deixar o arroz numa panela de arroz acabar para o povo servir. Aonde tinha que ter 3 pacotes de arroz, só tinha um. Eu já vi o Senhor fazer tanta... Uma vez, gente, cortou a energia de todas as casas de operação. Eu e minha mulher caímos na cama e de vez de chorar, nós ria. E o Senhor fez. Nós temos vivido esse lugar de milagres, amém, igreja? Mas o que tem feito esse milagre se manifestar
é o nosso coração. Gente, eu acho que eu estou até com problema, que eu estou tão tranquilo. Antigamente eu sofria, me dava caspa, me dava isso. Eu estou tão tranquilo, porque eu sei que Deus vai fazer amanhã. Amém? Mas eu estava orando e eu vi nós como igreja orando essa canção. Nós não vamos pedir para o Senhor fazer. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós não vamos pedir para Ele fazer, porque Ele sabe de tudo que nós precisamos. Nós vamos adorar, porque nós já sabemos que Ele fez. Quem crê, diga glória a Deus. Então fique em pé no seu lugar, levante suas mãos. Nós vamos ouvir essa canção 2 vezes, ela é bem curtinha. Nós vamos cantar elas 2 vezes. Eu quero que você coloque força no seu coração, na sua voz. Feche seus olhos, em nome de Jesus. E o Ministério de Louvor, que eu quero que vocês mais adorem em cima, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Quem puder levantar as mãos. Quem puder levantar suas mãos e adorar o Senhor comigo.
Quem crê no Senhor, dá uma forte salva de palmas para Ele, em nome de Jesus. Tu irás prover de novo. O Cristian vai colocar essa canção de novo. E eu queria que você orasse por alguém, amém? Que você abençoasse a vida de alguém, que você não tivesse pressa de sair desse ambiente. Saia do seu lugar, ore por alguém, em nome de Jesus. E nós estamos encerrando nosso culto com essa canção. E com essa oração uns pelos outros, amém? Não fique sem orar por alguém, em nome de Jesus. E, pastor, terminei de orar e a música está cantando. Adore ao Senhor se você puder. Se você não puder, você está liberado para ir embora. Amém? Nosso culto está encerrando. Nós vamos declarar isso. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo, diga isso. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, o fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Os meninos do resgate, não é para tirar as cadeiras agora, não. Só hora que acabar o culto para mexer nas cadeiras, tá? Eu estou guardado O pessoal tá orando. Só quando para o pessoal parar de orar nas cadeiras, tá?